Olá, boa noite. Quero dar boas-vindas a você que está participando, né? Você, professor da nossa rede, profissional da educação de nossa rede. Dar uma boa noite a você, dar as boas-vindas para mais uma capacitação que ocorrerá agora à noite com o nosso amigo Dr. Fábio. Eu desejo a vocês uma boa capacitação. Durante o dia, pela manhã e à tarde, tivemos 2 capacitações maravilhosas, marcantes para a nossa rede, e que essa também seja uma capacitação marcante para todos nós, para que nós possamos prosseguir crescendo, para que possamos buscar cada vez mais uma educação pública de qualidade. Uma ótima noite a todos, um ótimo final de semana e uma excelente capacitação. Agradeço a toda a nossa equipe pedagógica, que trabalhou brilhantemente. Vocês são sensacionais, obrigado pelo trabalho de vocês, pela dedicação de vocês, para que esse trabalho, essa capacitação se tornasse uma realidade de sucesso, ok? E agradeço isso em nome da nossa subsecretária, Luciana Galdino. Sucesso para vocês. Boa noite, profissionais da rede do município de Serra. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Os profissionais, né, da educação de jovens e adultos. Meu nome é Luciana Galdino, sou professora e pedagoga da rede, respondo pela subsecretaria pedagógica. Estamos aqui para mais um importante momento formativo, né, dos profissionais da nossa rede. Como o nosso secretário falou, tivemos momentos potentes no horário da manhã, no horário do vespertino. Tenho certeza que esse momento aqui também será muito potente. Temos hoje o professor Dr. Fábio Amorim, que vai dialogar, que vai conversar um pouco conosco sobre os currículos, né? E as possibilidades desses currículos com os cotidianos das unidades de ensino. Então, sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença de cada um. Professor Fábio, desde já, em nome de toda a secretaria, fica o nosso agradecimento, né? Fica também o nosso cumprimento a todos os profissionais da nossa rede que participam desse momento formativo, bem como a toda a equipe também da Subsecretaria Pedagógica, né? Pelas equipes que se empenharam na realização desses eventos, né? Porque consideramos a importância desses momentos formativos. Em nome da nossa gerência de formação continuada, a gente agradece a toda a equipe e sejam bem-vindos para mais essa noite de trabalho. Passo a palavra para Juliana, que é a nossa gerente de educação infantil, né? Em seguida, o nosso coordenador da educação de jovens e adultos também estará conosco, mediando essa conversa. Boa noite de trabalho, sejam bem-vindos. Boa noite, Luciana, boa noite, Alessandro, boa noite a toda a equipe da CEDU, boa noite também para todas as EMEFs, sobretudo os profissionais que trabalham no noturno, com a EJA, que é uma grande aposta nossa. Boa noite aos colegas também, que são de outros horários, mas que estão conosco aqui também nessa noite, prestigiando esse momento. E quero também saudar aos colegas de outros estados que estão aí, né, participando desse movimento que nós nomeamos como Conexões Serrana. E esse projeto formativo tem essa intencionalidade dessa ampliação da rede. A nossa aposta é o currículo em redes, e por isso a gente quer conversar com os profissionais, docentes de outros estados, de outras municipalidades também, que se fazem presentes. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. E dizer que a força desse movimento se dá em função dessa aposta ético, estético e política que a gente faz do currículo em educação. E é nessa aposta ético, estético e político da educação que a gente pretende fazer um currículo produzido em comum, produzido no coletivo, onde as vidas possam se afirmar, onde as potências possam ser, de fato, relevantes nesses processos e que a gente possa transbordar e produzir currículos em redes. Então, nesse momento, eu quero também saudar ao professor que estará conosco nessa noite, o professor Fábio, e passar a palavra, então, para o nosso querido coordenador da EJA, o Jacó, que está aí nesse fronte
com essa modalidade de ensino, né, que a gente tanto aposta. Jacó, é com você. Olá, pessoal, boa noite ao senhor secretário Bermudes, a Luciana Galdino, a Juliana, a Risiane, o professor Fábio. É um prazer, como a Juliana disse, né, nessas conexões serranas, de a gente apostar nessa vida bonita, né, nesse currículo que serve para expandir a vida ao invés de diminuí-la. Eu sou Jaconias, como a Juliana já anunciou, sou coordenador, hoje estou coordenador, sou professor e pedagogo da rede, hoje na coordenação de jovens e adultos. E a nossa aposta nesse encontro, né, nessas conexões serranas, é mesmo dialogar novamente com os profissionais da EJA, com pedagogos, professores e até mesmo outros profissionais do diurno que estão conosco. E esperamos aí, nessa composição com o professor Fábio, pensar numa vida bonita. Nós vamos ter, a Risiane vai cantar para a gente, tá? Nós vamos começar com a Risi, mas antes da Risi cantar, eu só vou falar um pouquinho, um breve currículo do Fábio, aí depois você já pode passar para o Fábio, Risiane. Fábio Amorim é graduado em Pedagogia, com habilitação em Orientação Educacional, especialização em Supervisão Escolar. Ele é mestre e doutor pela Universidade Federal do Espírito Santo e, atualmente, ele atua como coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá e é coordenador também, né, da Anfop na seção Espírito Santo. É com você, Risi. Boa noite, gente. Eu quero só dizer, Jacó, né, e todos aí presentes, quem está nos escutando, da alegria de fazer parte desse movimento, né, do Conexões Serranas, como tentativa de fazer transbordar, né, conhecimentos, vida bonita. Agradeço ao Fábio, tá, Fábio? Por essa composição, nós agradecemos, né? Fábio é um querido nosso, compõe lá o nosso grupo de pesquisa, coordenado pela professora Janete, lá na UFES, né? Esse coletivo de força, que aposta na dimensão ética, estética, política da vida, né? Frente a esse tempo difícil. Então, essa música aqui que a gente traz para vocês é um convite, né? Um convite a fazer parte desse processo, né? Desse movimento, para estarmos cada vez mais acreditando, né? Produzindo um trabalho que nos interesse a uma vida bonita, tá? Então, vamos lá. Dia Branco, Elba Ramalho. Se você vier pro que der e vier comigo, eu te prometo só, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, esse canto de amor, oh, se você quiser e vier pro que der e vier comigo, conosco. Vamos lá, Fábio. Beijo. Passemos agora para o professor Fábio, para continuarmos esses diálogos sobre os currículos em rede aqui na educação de jovens e adultos. Boa noite a todos e todas e todes. E para quem mais estiver presente, vocês me informem aí se vocês estão ouvindo bem. É sempre um prazer estar junto com essa comunidade
expansiva que a gente faz parte, né, da educação, com amigos muito queridos que a pesquisa e a educação me deu a oportunidade de conviver. E é sempre bom iniciar uma conversa sobre educação com arte, né? E a Risiane, com essa música, ela nos remete a esta composição, né? A composição de estar junto, quer dizer, se você vier para o que der e vier, nós vamos juntos. E com isso vamos conseguir algo muito bom, não só para um, mas para todos. E a arte, ela expande qualquer possibilidade, né, de vida, mesmo nas tormentas. E como diz Nietzsche, a arte deve, antes de tudo, e em primeiro lugar, embelezar a vida. Portanto, fazer com que nós próprios, nos tormentos, suportáveis e, se possível, agradáveis uns aos outros. Então, ele ainda diz que nós temos a arte para que a verdade não nos destrua, né? Então, nós estamos vivendo em tempos de verdades totalmente destrutíveis, né? É um momento muito difícil para todos, mas também de muitas possibilidades. Nós estamos aqui hoje conversando, falando um com os outros, cada um no seu espaço e, ao mesmo tempo, distanciados, mas muito próximos, né? Numa vontade de fazer o melhor pela educação. Então, nesse sentido, eu trouxe aqui para conversar com vocês a respeito, né, do que eu fui convidado, currículos em redes com os cotidianos das escolas, transbordamentos e movimentos de resistência na educação de jovens e adultos. Falar da educação de jovens e adultos tem uma especificidade, tem um público-alvo que tem uma produção de vida muito maior, muitas vezes, do que o seu formador, né? Então, esse formador, ele é um formador que muitas vezes não tem a história de vida, né, a produção de vida desses estudantes. Porque quando você está no ensino fundamental e no ensino médio, você está com, na maioria das vezes, com um estudante que está ali sem conhecer tantas coisas da vida, né? Da forma que a vida proporcionou a ele. No caso do estudante jovem e adulto, e que na maioria das vezes tem muitos, na maioria não, mas nós temos muitos alunos com a idade, né, maior do que o seu formador, maior do que os professores, e é preciso entender uma produção que ele já tem de vida, né, de convicções e perspectivas que nós não fizemos parte, né? Então, essa educação ela tem esse diferencial, né? Uma produção de vida, um conhecimento prévio muito maior do que a gente tem no ensino fundamental e no ensino médio regular, né? Então, eu começo aqui a conversar com vocês a respeito de como pensar, né, os movimentos curriculares dentro da escola. Digo isso porque eu não entendo o currículo como algo que venha fechado numa diretriz. A diretriz ela já é ela é um direcionamento. Ela é sempre o ponto de partida, né? É sempre uma forma de colocar de onde a gente deve partir. Mas pensar esse ponto de partida é preciso organizar algumas coisas, né? E para organizar essas coisas, nós temos alguns movimentos que nós temos que compreendê-los.
Aí eu peço que coloque aí os slides para a gente poder se organizar. Então está aí, né? Currículos em redes com os cotidianos das escolas, transbordamentos e movimentos de resistência na educação de jovens e adultos. Acredito eu que este movimento de esses transbordamentos e esses movimentos de resistência nós fazemos a cada momento. Quando hoje se instaura um lugar comum de falar que nós estamos reinventando a escola, que nós estamos reinventando alguma coisa na educação, eu acho muito redundante, porque a educação ela sempre está se reinventando. Ela é uma ação inventiva, constante, né? E junto com a vida que vai reexistindo e resistindo ao mesmo tempo. Né? Então, esse movimento é um movimento constante na escola. Como organizar isso? Né? Como fazer com que esse processo se dê na educação de jovens e adultos? Então, eu não direciono toda a minha fala e os processos que vão aparecer nos slides como um processo único para a educação de jovens e adultos, mas como um campo de possibilidades de atuação na educação de jovens e adultos, porque ela deve ser pensada para esse público. Né? Ela sendo uma modalidade, você tem ali o ensino fundamental para jovens e adultos, a educação, o ensino médio para jovens e adultos, seja no ensino fundamental 1 ou 2, isso daí tem que ser pensado para adultos, para jovens e adultos que não tiveram oportunidades no período, né, regular, que a gente diz, para esta educação, mas estão tendo agora. E como fazer isso? Então, para dar início a isso, eu coloco que a educação deve ser pensada a partir, né, do que alguns chamam de projeto, né, pedagogia de projeto. Eu não encaro como isso. Eu vejo que projetar é você pensar isso, nós fazemos o tempo todo na escola. Pensamos o que vai ser, né, daquele cotidiano. E ele muitas vezes não, todas as vezes, nos surpreende, né? Nos surpreende todas as vezes, porque o cotidiano escolar ele é um cotidiano que vem de vários outros cotidianos, ele é atravessado de vários outros cotidianos. Então, nas nossas pesquisas, com os cotidianos, nós tentamos não capturar, mas nós tentamos aproveitar, compartilhar, compor, fazer parte desse processo. Eu trouxe algumas possibilidades teóricas para a gente dar início. Essas coisas nunca são fechadas, elas sempre são abertas. Porque esse movimento, quem faz é a escola. Quando nós estamos numa Secretaria de Educação, nós devemos ter em mente que a política educacional, quem faz é a escola. Porque política de vida eu estou falando. Agora, quem faz a gestão desta política quem faz a gestão desta política é a Secretaria de Educação, seja ela estadual, municipal, né? A gestão desse processo. Mas o que acontece na escola, ela é uma política de vida, uma política de relacionamentos, de relações cada vez mais expansivas. E nesse momento tão difícil, né, de forma conectada. O ensino remoto ele já existia, as produções online elas já existiam, elas são intensificadas por uma necessidade agora, e com uma preocupação muito maior com o público da educação de jovens e adultos, porque essa conectividade, as crianças, os adolescentes e jovens de ensino médio, isso já faz parte da vida deles, né? Então, é um processo constante
que a gente tem que pensar para quem nós estamos trabalhando. Pode mudar aí o slide. Tem como aí mudar o slide para mim, fazendo favor? A tela está parada. Bom, eu vou dar continuidade aqui. Saiu o slide. Enfim. Então, vamos dar continuidade. Então, eu trago, depois os slides vão ficar aí, eu trago uma abordagem teórica sobre projetos de trabalho. Né? E esse projeto de trabalho a gente tem como uma proposta, é uma possibilidade de atuação da escola pensando a partir do aluno. Né? A partir dos cotidianos, a partir das realidades, a partir dos movimentos que já se dão na escola. Então, a proposta de projetos de trabalho busca vincular o que se aprende na escola com as preocupações dos alunos. Então, quer dizer, se é de educação de jovens e adultos, é pensando no movimento desses alunos, das necessidades desses alunos e da realidade desses alunos, que nós temos que pensar o nosso projeto de trabalho. Né? E isso tudo está ligado aos problemas da realidade, fora e dentro da escola. Hoje nós vivemos numa pandemia, num campo de incerteza, que nós não sabemos como que vai ser daqui um pouco. Né? Estamos hoje numa fase de isolamento. A partir da semana que vem, nem os meios de transporte vão a partir de domingo, vão funcionar. Feriados que estavam previstos para outros meses vão acontecer agora. Então, há uma necessidade, hoje, de pensar a escola de uma forma mais veemente, de uma forma mais intensa a respeito dos cuidados com a vida. E para garantir o direito à educação, que é para todos constitucionalmente, né? Este estudante da educação de jovens e adultos tem que ser incluído nesse processo, pensando, inclusive, nas limitações dele de conectividade. E eu não digo nem só de acesso no sentido de impossibilidade socioeconômica, mas de uma impossibilidade de não ter uma aproximação com esse processo conectivo, né? De conexão com esse processo com a rede. Então, nós temos que pensar em levar esses alunos também a um protagonismo, né? Ao fazer esse processo. Nesse sentido, né? Pensando numa abordagem teórica que traga projetos de trabalho pedagógico, é entender que o projeto é um procedimento que visa dar forma a uma ideia e que admite modificações. Então, esse processo é um processo em movimento, que necessita sempre de diálogo com os contextos existentes no processo. Eu estou no terceiro slide, tá? No processo de produção desse cotidiano, ou desses cotidianos em relação. É preciso a interação dos campos disciplinares, a ideia de colaboração, a possibilidade de estabelecer conexões, gerar transformações, explorar caminhos, alternativas e dialogar. O mais importante é a conversa nesse processo. Aqui eu uso um teórico que fala sobre projeto de trabalho, mas o que é um projeto pedagógico? Quando eu fico pensando que as pessoas tentam colocar que a escola, né, tentar levar para a escola algo fechado, num procedimento puro e formalista de normatização e de padronização em formulários,
eu penso que essas pessoas nunca parecem que nunca estiveram dentro da escola, porque a escola é um acontecimento, né? Por mais que você pense, algo vai sair do lugar, mas é necessário planejar. Eu não estou tirando o planejamento, eu não estou tirando a organização. Muito pelo contrário, eu falo de projeto de trabalho, mas eu falo de projeto de trabalho pedagógico, que é o que é o trabalho de pensar. É você tentar fazer aquilo com um objetivo comum, com o objetivo daquelas pessoas que estão buscando aquela educação. Pode passar para o outro slide. Então, nesse sentido, é imprescindível a gente não pensar, por exemplo, na questão da pesquisa na escola. Por que a educação de jovens e adultos não é importante fazer pesquisa? Ou como fazer pesquisa com jovens e adultos, com a educação de jovens e adultos? Sendo que esta população, né, da educação de jovens e adultos sempre viverá à margem daqueles que não sabiam nada, que não puderam estudar no tempo que eu falei até no começo, né, que não tiveram oportunidade. Alguns não tiveram oportunidade, outros a própria escola que foi empurrando eles. Eles estão no ensino fundamental, esse menino não aprende nada, então ele vai, aí fica reprovado, aí fica retido, aí passa para outro, mas ele talvez não é aquele que não teve oportunidade. Outros processos foram encarregados ali. Então, a educação de jovens e adultos carrega vários estigmas que são pensados por quem está de fora como uma educação, vou usar essa expressão, uma educação menor, uma coisa sem tanta importância, ou aqueles que não sabem nada e vão precisar saber. E não é isso. Eles sabem muitas coisas. O que eles precisam é de uma educação formal, é a formalidade do conhecimento. Como fazer pesquisa, então, com a educação de jovens e adultos? Né? Pensar a pesquisa a partir da produção do conhecimento junto com eles. É sempre um desafio, porque, na maioria das vezes, os planejamentos, as diretrizes curriculares, os livros didáticos, sempre trazem uma forma infantil de trabalhar alguns temas, sendo que alguns temas, por exemplo, principalmente em biologia, né, a questão do corpo, da sexualidade, o estudante de educação de jovens, na educação de jovens e adultos, ele já compreende, já tem, pratica aquelas coisas ali que vai ser falado. Então, não tem como pensar em falar sobre sexualidade com o aluno da educação, com o estudante da educação de jovens e adultos, da mesma forma que se fala no ensino fundamental 1, 2, ou com o estudante de ensino médio. Ele já tem filhos e, muitas vezes, já tem até netos. Então, são processos que ele já passou e que agora ele vai ter um outro olhar, o olhar de quem passou pela escolarização, né? Pela educação formal. Então, para fazer pesquisa na escola, é preciso ter algumas questões. A primeira delas que eu coloco, que não está ali diretamente, mas é direcionando para a educação de jovens e adultos, é entender que nós temos uma especificidade aí, que é a modalidade de educação de jovens e adultos. Então, a pesquisa deve ser pensada para este público, para esta população. Então, é preciso enxergar a escola como lugar de produção de conhecimentos. Aí eu reforço a questão do estudante, eu reforço as vidas, os cotidianos, as produções que estão ali, porque cada estudante é ele com tudo que ele produziu para estar até ali, com suas famílias, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com o seu trabalho, com o seu dia a dia, né, de necessidades, realidades, produtividade, mundo do trabalho, né, o não trabalho, a informalidade do trabalho. Então, é preciso enxergar que este estudante
já tem conhecimentos prévios, que não é ali que ele vai descobrir algumas coisas. Ele vai ter passado por aqueles processos, ele vai começar a entender. Lembro muito bem, eu gosto de contar causa, né? Então, mas eu lembro muito bem de um período que eu fui dar aula de didática para os docentes do Senai, né? Que é a educação profissional. E numa dessas andanças que eu dava aula de didática no Senai, para vários acho que campos deles, né? E um deles eu fui dar essa aula em Cachoeira do Itapemirim. E era uma semana de aula, né? Eu ficava lá de manhã e à tarde. Aí de manhã a gente fazia o teórico, à tarde a gente fazia a produção, né, em oficinas mais cedo. Aliás, aí nesse processo a gente modificava, falava assim, não, vamos fazer o teórico depois, aí fazia oficinas antes, problematizava e fazia o teórico depois, enfim, a metodologia se movimentando. Aí um dos docentes, quando chegou na sexta-feira, o último dia, ele me chamou para conversar. E ele falou, Bessi, olha só, hoje eu recebi aqui a minha carta de aposentadoria como docente aqui do Senai de Cachoeiro. E descobri uma coisa. Aí eu achei engraçado, né? Porque ele estava se aposentando naquele dia, recebeu a carta naquele dia e falou bem assim, quando você chegou aqui... Aliás, eu aprendi uma coisa, que a gente sempre está aprendendo. Aí ele falou bem assim, quando você chegou aqui, eu falei bem assim, isso já tem tempo, tá? Quando você chegou aqui, eu pensei que a gente ia ver mais do mesmo, ia ser aquele monte de coisa que a gente ia ver, né, do que a gente vê, né, nesses cursos de formação, e você me surpreendeu. Hoje, que eu estou me aposentando, eu compreendi tudo o que eu fiz. Eu comecei a enxergar o que eu fiz de uma outra forma. Porque antes eu trabalhava de uma forma com a qual eu tinha que fazer com que o mecânico fosse um bom mecânico, mas era a única coisa que eu sabia que tinha que ser. Mas agora eu sei que para ele ser um bom mecânico, ele tem que entender todo o processo que ele passa. E para mim não era só ele acertar e errar. Se ele estivesse acertando, ele já seria um bom mecânico. E se ele soubesse mecânica sem essas outras coisas que você falou, por exemplo, que fica fora do conteúdo que eu tenho que passar, daquilo que eu tenho que ensinar ao aluno, eu não saberia que eu fiz certo sem saber que eu estava fazendo certo. Então, hoje eu me aposento de uma forma muito mais tranquila, sabendo que eu fiz o que tinha que ser feito, né? Mais realizado, sabendo que eu não errei. Porque por muitas vezes era angustiante eu ensinar e não saber, mas ali eu perguntava a mim mesmo, será que desta forma é melhor? Quer dizer, ele mudava a metodologia sem saber que isso daí é didática. Então, é um processo natural de ensinar e aprender que não ocorre só no processo normativo da escola, né? Na normalização do que é ensinar e aprender. O público da educação de jovens e adultos é assim. Eles já fizeram muitas coisas. Eles já têm uma produção de vida, né? O que eles estão buscando dentro desta escola? Então, a pesquisa com esses alunos, ela não tem que ser uma pesquisa acadêmica, nem uma pesquisa como se faz no ensino fundamental e médio. Ela tem que ser uma pesquisa pensada na produção de conhecimento, no lugar de produção de conhecimento da EJA, né? E como fazer isso? Entendendo a indissociabilidade política e prática dos processos formativos nos e dos cotidianos. Que é o quê? Que são as conversas com este público.
É a escuta desse público, é a escuta desta população que tem voz. Me incomoda muito quando numa escola ou em qualquer outro lugar, até no jornal, o repórter fala bem assim: vamos dar voz à comunidade. A comunidade tem voz. Nós temos voz. O que ocorre é o cerceamento dessa voz, e é isso que nós não podemos admitir na escola, principalmente na educação de jovens e adultos. Que ali nós temos pessoas que já decidem pela vida delas e pela vida das outras pessoas, que já comandam uma família. Então, nós temos pessoas de produções, de decisões, de deliberações, que já consegue, diferente do ensino fundamental e médio, que também consegue, mas da forma deles, dentro da especificidade deles, decidir sobre várias coisas. Então, nesse sentido, é preciso buscar a dimensão conversacional dos currículos vividos, que é o cerne do propósito desta live. Currículos em rede, né? Com os cotidianos escolares, transbordamentos e movimentos resistindo na educação de jovens e adultos, né? Nessa resistência para uma vida bonita, para uma vida. Né? Nós já temos vidas acontecendo ali. Nós já temos movimentos, linhas que vão se costurando e muitas vezes dando nó e muitas vezes desatando esses nós, que nos movimentam a pesquisa. Nós fazemos pesquisas acadêmicas, então esta pesquisa ela tem que ter lá todo o rigor acadêmico, num curso de graduação, de mestrado e doutorado. E qual vai ser a pesquisa da EJA? Pensar um projeto de trabalho para a EJA, pensar a ação pedagógica para a EJA, pensar o ensinar para a EJA, tem que ser junto com eles. Então, é nessa dimensão conversacional, de escuta, que nós temos que trabalhar. Para isso, é compreender o fazer pedagógico para além da prescrição. Isso é importantíssimo, porque nós temos que, diante disso, problematizar diretrizes curriculares e todo o processo de produção de conhecimento. Valorizar, que é uma coisa que eu já falei, né? Valorizar as experiências de vida, não só dos professores, mas dos estudantes, né? Nesse entrelaçamento dos mais diversos cotidianos, nos cotidianos escolares, com os cotidianos escolares. Então, um processo que vai trazer nisso daí um pensar a respeito da escola diferente daquele dos planos de aulas fechados. As secretarias de educação, elas têm um papel fundamental e primordial de movimentar esse processo na escola. E ela tem o dever de escutar essas vozes que ecoam nos cotidianos, que resistem nos cotidianos, que movimentam a política educacional desse país. Então, pensando desta forma, nós temos que, e a partir dessa escuta, pode mudar o slide, eu posso trabalhar com uma proposta de caracterização de um projeto de trabalho. Né? Parte-se de um tema ou de um problema negociado com a turma, ou seja, negociado com a escola, negociado com os estudantes. Inicia-se o processo de pesquisa, que é a busca e a seleção de fontes e informação. Muitas vezes, quando alguém escolhe tema e problema, ele já coloca ali um direcionamento de algo que já existe. E a reexistência é você enxergar que cada aluno ali é um corpo político. É uma vida como obra de arte. Ela se faz, ela se produz, ela existe, resiste nesse processo. Então, ali existe uma escuta, um processo de
de existência, de resistência, de resistência e de vontade, ser e estar, desejos de ser e estar no mundo. Então, essa pesquisa, ela não é uma pesquisa de você ter uma dissertação, uma tese ou uma monografia, mas de você ter um processo de produção de conhecimento atrelada à vida desses estudantes, as necessidades e a realidade desses estudantes e desses cotidianos. É imprescindível estabelecer critérios de organização e de interpretação das fontes. Recolhem-se novas dúvidas e perguntas, porque quando fala um projeto de trabalho, ele não vai acontecer do jeito que você pensou, ele vai acontecer. Só que o acontecimento, ele também, assim como os cotidianos, são efêmeros, são os mais diversos e diferentes, e vão se apresentar de acordo com aquilo que vai acontecendo. Por isso que eu vejo redundância quando ficam falando desse, a escola está se reinventando. Eu vejo que é equivocado, né? Não é nem só redundante, é equivocado. Né? Redundância se colocasse no mesmo patamar, escola e invenção. A escola é invenção, e reinvenção, e repetição, e um monte de coisas junto. Mas é preciso, para isso, entender que nesse processo de pesquisa, você não vai encontrar resposta, você vai encontrar novas perguntas. Com isso tudo, você vai estabelecer relações com os outros problemas. Um problema maior e os problemas... Maior não, e um problema coletivo, do coletivo, e um problema no qual cada turma ou cada equipe na educação de jovens e adultos possam se deter, se aprofundar. E naquilo, né, nesse processo, representa-se o processo de elaboração do conhecimento, que foi guiado por esse processo que é o projeto pedagógico. Recapitula-se, avalia-se, reavalia-se o que aprendeu e conecta-se com um outro tema ou problema. Então, pensar um projeto pedagógico, você pensa quando você está iniciando o ano. O que nós vamos trabalhar? O que essa comunidade precisa? Você vai trabalhar 4 operações, você vai trabalhar gramática no texto, fora do texto, você vai trabalhar tabela periódica, você vai trabalhar história, geografia. O que você vai trabalhar, ele tem que estar atrelado à vida. E a vida é em movimento. Né? Pode passar o slide. Então, essas possibilidades que eu estava falando são possibilidades que a gente trabalha, que não é aquilo que a gente não faz, é aquilo que a gente faz. É preciso documentar, porque você tem que direcionar o seu trabalho. É preciso você articular as falas, fazer a escuta e traçar o plano. Planejamento é a ação que você pensa como você vai fazer. O que você escreve, ele é o plano. Então, tem que ter em mente que esse processo ele não é separado da vida da gente, nem da vida dos estudantes. Então, aqui, possibilidade prática. Tema, problema analisado, interpretado e pontos de vista diferentes. Atitude cooperativa. Professor-aprendiz. Exercício do diálogo, debates e exposições. Todos os alunos podem aprender. Aprendizagem vinculada ao fazer. Esse é um processo que você vai passar pensando num projeto pedagógico, num projeto de trabalho com a educação de jovens e adultos. Muitas vezes fica no reducionismo dos conteúdos que é passado no ensino fundamental e médio, pensando como se pensava no Mobral, como se pensava no supletivo. E nós não temos nem Mobral nem supletivo mais. Nós temos educação de jovens e adultos. Nós temos uma modalidade que ela precisa ser pensada como uma modalidade atravessada na etapa de ensino prevista na educação básica. Então, os projetos pedagógicos na escola implicam
rupturas com o presente, com aquilo que nós temos, e promessas para o futuro. Arriscar-se, instabilidade... Nossa, desculpa, deixa eu tomar água, que deve ser isso. A gente vai também uma preocupação com o tempo. É saber que para fazer um projeto pensando desta forma, é você se arriscar, é ter estabilidade nesse trabalho, não é um trabalho instável, você está sempre em movimento. É reflexão do seu cotidiano e reorganização do trabalho pedagógico. Então, quer dizer, você pode pensar tudo lá no começo do ano, à medida que aquilo vai acontecendo, esse planejamento vai se realinhando. Olha como nós estamos agora. Outro dia, num planejamento na escola que eu sou pedagogo, alguém falou bem assim, como que vai ser daqui para frente? Eu falei, eu sei lá. Sei não. Eu nunca vivi uma pandemia, para começar. Aliás, vivi em 2020, né? Mas assim, estamos nela ainda, então estamos vivendo esta pandemia. Então, o que vai ser, eu ainda não sei. Como que eu vou pensar se o aluno vai ter que ter 3 avaliações? Como que vai ser a recuperação paralela, isso aqui eu não sei nem se todo mundo vai estar vivo. Diante desta loucura do negacionismo, quer dizer, é inadmissível a escola hoje aceitar seus profissionais, seus gestores, seus governantes, né? Pensar numa educação a partir do negacionismo da ciência. Nós trabalhamos com ciência, nós trabalhamos com arte, nós trabalhamos com linguagem, nós trabalhamos com vários tipos de conhecimentos estéticos também. Mas nós temos uma lógica, nós temos que ter uma ética profissional. Então, nós estamos vivendo num mundo de incertezas, que não é de incerteza porque ele é muito rápido, mas porque nós temos um perigo invisível e desconhecido, que sofre mutações a cada momento. Que estamos aqui numa busca por uma vacina, que nós temos ainda possibilidades, nós ainda não temos a certeza. Então, é nesse campo de incerteza que a educação está se dando hoje. Nós precisamos trabalhar? Precisamos trabalhar. Qual é a forma possível hoje? Aí eu tenho que pensar, mas nem todos os alunos têm acesso. Nós temos que pensar nas metodologias e fazer com que essa política de pensamento pedagógico dentro da escola fomente as forças políticas dos governantes a dar condições, porque a Constituição Federal é muito clara e a LDB também. É dever do Estado e da família. Na LDB, na Constituição Federal, traz a família antes, né? Como a LDB é depois, ela regulamenta aí, então ela dá uma outra sugestão, mas, de qualquer forma, é dever do Estado e da família de dar condições de acesso e permanência. Hoje, nós não podemos pensar numa permanência presencial, vamos verificar as possibilidades que nós temos deste aluno estudar. Não dá também para ficar do lado da negação de possibilidade desse aluno. Na escola que eu trabalho também tem EJA, eu não trabalho diretamente com a EJA, mas trabalhei muitos anos. E alguém, na hora que eu estava saindo, virou e falou bem assim, como que eu vou fazer? O meu benefício eu só recebo se eu tiver um aluno da EJA. Se eu tiver matriculado, eu estou matriculado, mas eu não tenho possibilidades de mexer com a tecnologia. Aí eu falei, você não tem aparelho, telefone, computador, tenho isso tudo. Eu não tenho inteligência de mexer com esse monte de coisa. Então, quer dizer, nós temos várias formas do não acesso. Nós temos o acesso, o não acesso, porque a pessoa não tem possibilidade socioeconômica de adquirir os produtos necessários. E nós temos aquele aluno que tem essa possibilidade socioeconômica, porém,
não tem habilidade com isso. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Então, quando alguém me pergunta o que nós vamos fazer, não sei, nós estamos trocando pneu com o carro andando. E esse processo, pelo que nós estamos vendo, ele vai ser ainda por um tempo. Então, vamos pensar que todos têm direito à educação. Vamos pensar, enquanto escola, da não presencialidade, mas no campo de possibilidades de atuação. Né? De que forma que nós vamos chegar? Então, eu quis fazer esse parênteses pelo seguinte. Não, pode voltar, que eu ainda não terminei aquele outro slide, não, é o próximo. Aí, olha só. Eu abri esse parênteses para falar a respeito disso, porque eu não tenho hoje como dizer como que vai ser. Nós temos que pensar juntos. Então, nós, do CTA, pedagogo, diretor, coordenador, PCA, coordenador de área, gestão pública, nós temos que pensar em possibilidades e fazer com que esta necessidade tragam políticas intersetoriais que possibilitem assistência social, de acompanhamento, sanitárias, né, e educacionais que tragam. É preciso esse esforço. Então, eu trago isso por quê? Porque, por exemplo, nós estamos aqui falando de projeto, nós não sabemos, você mesmo já falou que não sabe nem o que vai ser amanhã. Mas nós não sabemos, mas não quer dizer que a gente tem que ficar totalmente Raul Seixas, né? Deitado com a boca aberta, cheio de dentes, esperando a morte chegar. Não dá. Nós temos que pegar, nós temos que fazer, nós temos que pensar, porque a vida vai continuar. De alguma forma, vai continuar. E pensando nisso, é preciso pensar... Muda o slide para mim, fazendo favor, adiantar. A articulação entre currículo, formação e produção de conhecimento. E quando que isso acontece, né? Quando a gente problematiza e reflete a ação pedagógica nos fluxos dos acontecimentos dos cotidianos de professores e estudantes como uma ação coletiva. No compartilhamento de saberes, que é o que movimenta o processo de execução de qualquer pensamento a respeito de uma ação pedagógica. E ações interdisciplinares, conectando saberes e práticas em movimento, deslocando e o deslocamento do pensamento, né, para novas e outras formas de ser e estar no mundo. E com as possibilidades que nós temos hoje, né, que não estão fáceis. Então, eu trago aqui, no próximo slide, pode mudar, na pesquisa que eu fiz do mestrado, eu pesquisei, não vou ficar lendo esses slides, não, eu vou dando continuidade na fala, também devido ao tempo. Então, olha só. Dimensões político-pedagógicas em percursos negociados da formação continuada de professores e professoras nas escolas. A pesquisa que eu fiz de mestrado, ela foi a respeito das reformas educacionais da década de 90. E quando nós fizemos essa pesquisa, nós tínhamos muitas formações continuadas na escola, que a escola fazia a partir de um dinheiro que vinha, e a produção ali dessas formações eram sempre formações como treinamentos, e não essa como nós estamos hoje. Eu não estou aqui ensinando, eu estou aqui conversando, por isso que são diálogos. O diálogo comigo é o diálogo com vocês. Então, nós estamos conversando, eu estou aqui apresentando a minha produção, junto com tantos outros que passaram pela minha vida, com as minhas orientadoras de mestrado e doutorado, com os meus colegas do grupo de pesquisa, com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs e com os meus familiares, com a minha igreja, com a minha
comunidade, com os meus amigos, com os meus relacionamentos, com aquilo que me produz na condição de hoje estar conversando com vocês. Então, diante de 30 anos dentro da escola, né, de 30 anos dentro da escola, feitos dia 2 de fevereiro, eu penso que essa minha produção hoje, ela não se basta pela produção que eu vou apresentar aqui, que não cabe, assim como não cabe, o currículo não cabe numa diretriz, a vida não cabe nos formulários. A minha produção de conhecimento não cabe apenas na minha dissertação, na minha tese. São momentos importantíssimos da minha vida. Mas eu tenho produções, assim como nós temos produções com os alunos. E são deles essa minha produção de inquietação para um curso de mestrado, para um curso de doutorado. Né? E para continuar na ANFOP, na Associação, né, pela Formação dos Profissionais da Educação, de estar no ensino superior, de continuar na educação básica, estando na escola, que algumas pessoas pensam, nossa, você terminou o doutorado e vai continuar na escola? Quer dizer, eu estudo a escola e eu fujo de lá. Eu dou um jeito de não estar lá. Eu quero estar lá. Eu já estive na Secretaria de Educação de Estado e saí para poder fazer doutorado. Eu ouvi as pessoas perguntando, por que você vai sair? Continua na secretaria. Você vai voltar para a escola? Eu falei, não, o meu lugar é na escola. Eu passei no concurso para ficar na escola. Então, quer dizer, porque eu tenho um doutorado, eu tenho que sair da escola? Quer dizer, essa produção é para a escola, é com a escola, é na escola que ela é feita. Então, nessas dimensões aqui, essa minha inquietação naquele período era por quê? Porque tinham formações que eu via que os percursos eles iam sendo negociados com os professores. Essa nós vamos fazer de verdade. Essa outra é para cumprir tabela. E não era nesse linguajar que eu estou utilizando. É porque um treinamento ele não é uma formação de professores nesse sentido. Uma formação é você discutir essa realidade, é você negociar espaço, é você se inquietar, é você se arriscar, é você pesquisar, é você modificar processos de vidas, e de vidas em movimento, e de vidas em resistências em espaços escolares e nos cotidianos escolares. Né? Pode mudar. Aí, no doutorado, pode mudar o slide, no doutorado, eu fui para outro campo. Eu não conseguia, naquele momento, entender na minha vida, eu estando na escola, pesquisando, né? Eu estando na escola, pesquisando ou trabalhando, aí eu fico pensando, que hora que eu pesquiso, que hora que eu trabalho? Eu, estando na Secretaria de Educação, voltando para a escola, estando nas associações de pesquisa e de política educacional, eu ficava me perguntando por que a gente discute a escola de forma tão fragmentada? Quem vai? Muda o slide, por favor. Deve estar algum problema. Quem é que vai? Passou mais. Tem que voltar um. Quem é que vai discutir a educação para as relações étnico-raciais? Só os negros? E quer dizer, os indígenas, os brancos. Por que a gente tem que discutir uma educação para as relações étnico-raciais? Nessa escola, gênero e sexualidade, só os gays vão falar sobre sexualidade, vão estudar? Só as mulheres vão discutir gênero? Eu quero um processo menos preconceituoso e continuo em movimentos circulares, esses eram os questionamentos. Num outro momento, pensar também a escola como o espaço onde a religiosidade é atravessada por questões étnicas, de relações étnico-raciais,
e relações de gênero e sexualidade também. Então, olha o complexo que isso acontece na escola e que, na maioria das vezes, as formações são formação para étnico-racial, formação para gênero na escola, para sexualidade na escola, com alguns que a gente nem pode falar, às vezes, não, né? Mas enfim, não pode não. Né? Há um entendimento errado nesse sentido. Então, quer dizer, discutir o que na escola? Formação do professor para quê? Quem é que tem que ir para uma formação étnico-racial? Quem é que tem que ir para uma formação de gênero? Quem é que tem que ir para para religiosidade? Quem é que tem que ir para a sexualidade? Então, pensando nisso, eu fui buscar os entrelaçamentos das vidas-corpos. Eu utilizo vidas-corpos por quê? Porque a existência do aluno na minha frente, a figura dele é um corpo político, é uma vida, é uma obra de arte, é uma sempre produção. E nesse sentido, né, ela se faz nessa produção com a qual eu falei com vocês. O que me atravessa e hoje me dá a condição de vir conversar com vocês? Né? E o que dá condições ao aluno da EJA vir conversar conosco? Né? Então, nesse processo, eu fui problematizar a formação de professores com a diferença. E, com isso, eu trago o currículo para dizer que horas que eu estou formando professor e que horas que eu estou formando aluno. A impressão que eu tenho é que, muitas vezes, eu cheguei na escola para ensinar o aluno de uma forma arrogante, na qual eu não enxergava nele que ele podia me ensinar. E sem essa coisa toda aí de Grandes Sertões Veredas, que tudo quanto é lugar as pessoas colocam lá mesmo, não é aquele que ensina, mas aquele que de repente aprende. Aprender e ensinar é um movimento constante. E em qualquer lugar. Só que na escola nós temos ele formalizado. E nessa formalização, e nessa normalização da escola, parece que nós temos que chegar para ensinar, sendo que isso é um diálogo, uma conversa constante. Né? Então, a tese traz essas tramas vividas pelos sujeitos na escola, quando você vê que a produção da diferença ela vem da enunciação, das nossas falas, das nossas formas, dos lugares, dos não lugares, dos entrelugares, dali que se faz. Então, era preciso, naquele momento, discutir quais são os problemas reais daquela realidade. É assim que tem que ser feito da educação de jovens e adultos. Né? E qual é a aposta dessa tese? É continuar problematizando, apostando na dimensão conversacional e indissociável, né, dos professores, entre professores e alunos, nos processos de produção de conhecimentos e nos entrelaçamentos das vidas-corpos nos cotidianos escolares, constituindo-se como potência para a formação continuada de professores. Então, um processo como esse, como eu digo, é um processo conjunto de produção curricular, de produção de formação de professores, ou seja, são as vidas, corpos em movimento, nesses entrelaçamentos, com os cotidianos escolares. Produz a formação do aluno, produz a formação do professor, produz vida em movimento. Pode passar o slide. Então, perguntamos a Silvio Galo, que é amigo de Juliana. Silvio Galo, né, é um professor muito querido, fez já produções com o nosso grupo de pesquisa, excelente para tirar a gente do lugar. E a proposta que eu faço é uma proposta muito complexa, né? Ela é complexa no sentido de que está tudo interligado.
Então, é possível pensar uma educação não disciplinar? É o fim das disciplinas? Como pensar isso? Esse livro de Silvio Galo, não, o livro é de Nilda Alves e Regina Leite Garcia. Aí eu trago para pensar a transversalidade e educação, pensando uma educação não disciplinar, que é de Silvio Galo. O enigma da esfinge da educação. Deixa eu pegar aqui meu computador. Pode mudar o slide. E logo pode mudar também. E a partir de questionamentos que faz movimentar o pensamento da gente. A função da escola em nossos dias é instruir, ou seja, transmitir conhecimentos, ou é educar, isto é, formar integralmente uma pessoa. Os conteúdos a serem trabalhados são expressão da instrução, enquanto as posturas de trabalho individual e coletivo se traduzem no método individual e coletivo de trabalho pedagógico. A educação é, pois, uma questão de método. Então, é a forma como a gente vai utilizar. E como se dá a materialização de tais características nos currículos das escolas? Então, a gente pensa sempre o que eu vou dar de atividade, qual o conteúdo que eu vou trabalhar em história, qual o conteúdo que eu vou trabalhar em geografia, qual o conteúdo que eu vou trabalhar em língua portuguesa. Texto é só língua portuguesa que trabalha? Leitura é só língua portuguesa que trabalha? Escrita é só língua portuguesa que trabalha? Então, o que nós podemos fazer num processo como esse? Quantificação é só matemática? Né? Então, dentre outras tantas, porque tem temas que nós não temos, que alguns professores de matemática, de química, e, enfim, falam, eu não consigo trabalhar étnico-racial em matemática. E nós temos pesquisas maravilhosas aí de etnomatemática, nós temos pesquisas maravilhosas do professor Gustavo Ford, que nos trazem uma outra visão, as vozes negras ali, pulsando e ecoando por uma educação menos preconceituosa. Pode mudar o slide. Então, nós precisamos de quê? Da compartimentalização dos saberes. Pode passar o slide também. E de que forma? Né? Como que foi pensado? Isso pode mudar aí também. Então, nós estamos assim acostumados com uma disciplinarização dos currículos, né? Disciplinarização do comportamento. Na educação de jovens e adultos, isso fica ainda mais complicado, porque você está ali com pessoas adultas, com uma vida já toda em movimento, né? Não que os estudantes, as crianças e os adultos, mas é um outro movimento. Um movimento de cansaço, um movimento de luta, um movimento de responsabilidade, mesmo que nós tenhamos isso no ensino fundamental e médio. Eu não quero também fixar uma figura do estudante de educação de jovens e adultos, que nós temos também ali diversas formas. Pode mudar o slide. Então, nesse processo de disciplinarização, a gente tem uma aposta na interdisciplinaridade. Mas ela também tem seus limites. Mas aí nós temos que trabalhar isso. De que forma? Conversando, planejando, né? Dialogando com os alunos. Então, a interdisciplinaridade e seus limites é a consciência da necessidade de um interrelacionamento explícito e direto entre as disciplinas, todas elas. As propostas interdisciplinares surgiram desde meados do século XX, quando começaram a surgir problemas que as ciências modernas, estanques em suas identidades absolutas, não são capazes de resolver e, às vezes, nem mesmo abordar. E nós acostumamos com isso. Quantos? Não digo todos, porque nós temos totalmente diferente. Eu digo de experiências e de falas que eu já vi. Né? Se está errado, se está certo, eu não estou julgando. Eu estou dizendo coisa que eu vi, que eu
comecei a me perguntar. Eu sempre digo que o questionamento da fala de alguém é sempre o questionamento de mim, né? De um pensamento a partir daquilo dali. Então, eu ouvia dos meus professores de matemática falando bem assim, eu escrevi essa palavra, não sei se é assim que se escreve, não. Pergunta ao professor de português. Quer dizer, a gente estuda a língua portuguesa sempre. A língua é comunicação, né? Então, enfim, faz parte da nossa vida. E mesmo assim, ainda temos um tipo de conhecimento e acostumados a achar que o conhecimento é desta forma fragmentado. Então, tais propostas, né, de interdisciplinaridade, aliás, de conteúdo fragmentado, né, visavam possibilitar o livre trânsito pelos saberes, rompendo com suas fronteiras e buscando respostas para assuntos complexos. Então, nesse sentido, existem processos outros que nos dão possibilidade. E pode mudar o slide e a gente, a partir disso, faz outros e novos questionamentos. Esse texto eu vou fazer ele de forma corrida, porque o texto não é meu, é do professor, né? Então, eu só fragmentei ele tirei algumas partes para a gente poder pensar, né? Então, a interdisciplinaridade dá conta de romper com as barreiras entre as disciplinas, embora ela possa significar um grande avanço em relação à disciplinarização pura e simples, não é, porém, um rompimento definitivo com as disciplinas. Para pensar problemas híbridos, necessariamente de saberes híbridos, para além dos saberes disciplinares. Pode passar. Então, pensando aí a possibilidade de uma educação não disciplinar. A metáfora da árvore. Pode passar. Então, a frondosa árvore, que representa os saberes, apresenta-os de forma disciplinar, fragmentados, os galhos e a hierarquização. Os galhos ramificam-se e não se comunicam entre si, a não ser que passem pelo tronco. Para pensar a nova dimensão que nos é imposta pelos problemas híbridos, que é o que nós estamos vivendo hoje, ensino híbrido, né, atividades remotas. Para pensar a nova dimensão que nos é imposta pelos problemas híbridos, como os ecológicos e os educacionais, precisamos de outra metáfora, pois a árvore já não dá conta. E qual é a aposta de Silvio Galo? Pode passar o slide. Que é a aposta de Gilles Deleuze e Félix Guattari, que apresentaram uma alternativa interessante ao falarem do rizoma. O rizoma, então, não se tem identificação de quando começa e quando termina. Este paradigma rizomático é regido por 6 princípios básicos. Pode passar. É regido por 6 princípios básicos. O princípio da conexão. Qualquer ponto de um rizoma pode estar conectado a qualquer outro. O princípio de heterogeneidade, dado que qualquer conexão é possível, o rizoma rege-se pela heterogeneidade. Princípio da multiplicidade. O rizoma é sempre multiplicidade que não pode ser reduzida à unidade. Pode passar. De que forma nós vemos, né, o restante dos princípios? O princípio da ruptura asignificante. O rizoma não pressupõe qualquer processo de significação e hierarquização. O rizoma é sempre um rascunho, um devir, uma cartografia a ser traçada sempre e novamente a cada instante. Por isso que eu falo, desde lá do começo, é preciso pensar esse movimento enquanto ele está acontecendo, é o que nós estamos passando agora. O princípio da cartografia. O rizoma pode ser acessado de infinitos pontos e pode, daí, remeter a quaisquer outros em seu território. Possui entradas múltiplas, por não ter esse começo, meio e fim. Princípio de decalmania. O universo é a novidade. Colocar o mapa sobre as cópias
os rizomas sobre as árvores, possibilitando o surgimento de novos territórios, novas multiplicidades. Pode passar. Esse texto do Silvio Galo está no sentido da escola, tá? Então, Guattari desenvolveu a noção de transversalidade como forma de atravessar as relações entre as pessoas e, mais tarde, para o conhecimento, aplicando a transversalidade ao paradigma rizomático do saber. Pode-se dizer que ela seria a matriz da mobilidade por entre os limiares do rizoma, abandonando os verticalismos e horizontalismos que vemos no paradigma da árvore, substituindo-os por um fluxo que pode tomar qualquer direção sem nenhuma hierarquia definida de antemão. Pode passar. Deixa eu ver aqui que eu que me perdi. Então, a interdisciplinaridade, tentativa de globalização, transversalidade rizomática, policompreensões infinitas, pulverização, multiplicidade e respeito às diferenças, transversalidades e PCNs, que na época do texto, né, foi escrito desta forma. Temas transversais. Penso que essa proposta não dá conta de desenvolver, de desvendar o enigma que a esfinge da educação nos apresenta. Penso que, para resolver o enigma, devemos ser mais ousados e buscar soluções mais complexas, mas também criativas e que permitam o desenho de um novo futuro. Isso tudo é do livro, tá, gente? Aí por isso que eu estou fazendo a leitura rápida para a gente poder entrar nessas problematizações. Então, o desafio que nos colocamos, um currículo e uma escola na qual as crianças, esse é do texto, mas na educação de jovens e adultos, possam aprender sobre o mundo em que vivem e possam dominar as diferentes ferramentas que permitam seu acesso aos saberes possibilitados por esse mundo e possam aprender a relacionar-se com os outros e com o mundo em liberdade. Então, nós, com essa movimentação do texto de Silvio Galo, nós devemos pensar que uma padronização de uma educação única, de uma forma única, de uma única metodologia, ela não se basta para uma educação. Nem na regular, quanto mais na educação de jovens e adultos, pela potência de vida em movimento e já produzidas por esses sujeitos. Nós corremos alguns riscos de uma padronização total de um currículo, né? E quais são esses perigos na padronização curricular? Mais do que promover uma inclusão, pode dar visibilidade às desigualdades. Saberes poderão ser silenciados. Naturalização de representações e discursos discriminatórios, conservadores e excludentes. Então, Apple vai trazer para a gente, o currículo necessita subjetivar-se, ao invés de buscar esta objetividade. Pode mudar o slide, por favor, que eu vou falando, já falei desafio também, pode mudar. Já falei desafio também, já estou nesse daí, né? Então, o currículo necessita subjetivar-se, ao invés de buscar a objetividade. Então, quer dizer, esse subjetivar-se é trabalhar junto com os alunos, na escuta, no diálogo, entre professores, alunos, comunidade. Pode passar. Então, essa articulação entre currículo, formação e produção de conhecimento tem que se dar nesse processo. Então, para isso, é preciso problematizar e refletir a ação pedagógica dos fluxos, o compartilhamento de saberes e a interdisciplinaridades, e as ações interdisciplinaridades que nós falamos lá no começo. Pode passar. Então, nós temos aí alguns questionamentos que eu trago, né, resumo das principais dúvidas, né, apresentada num questionário que eu fiz da pesquisa. Então, alguns professores perguntaram: posso elaborar projetos curtos? Com certeza.
Só que ele não pode sair totalmente de um processo que está ali. Quer dizer, você tem um projeto político-pedagógico, você tem um projeto de trabalho institucional da escola, da etapa de ensino, né, da EJA. Quais estratégias precisam ser usadas durante o processo de preparação e desenvolvimento das atividades? O diálogo. Né? O diálogo, a escuta. Como abordar temáticas que atendam todas as disciplinas? Eu fico imaginando o que não atende a todas as disciplinas. Né? No caso porque a EJA de vocês é ensino fundamental, né? Na EJA de ensino médio, uma vez um professor de química me perguntou, mas como que eu vou trabalhar relações étnico-raciais? Como que eu vou trabalhar diversidade étnica em química? Aí eu falei, gente, mas assim, não é que eu achei que fosse boba a pergunta dele, eu acho que é gente que não está acostumado. Mas aí eu fiquei pensando, porque eu não sei nada de química, né? Então eu fiquei pensando, o que a gente vai poder, o que eu vou poder falar para esse professor, né, nesse questionamento que ele me fez. Aí eu falei com ele, disse, olha só, no meu não conhecimento da área igual a você, eu penso que nos produtos que o capital já lançou das empresas de cosméticos, já dá aí para perceber que não só a vida dos negros, né, que já foram escravizados, já mudou, porque o poder de compra deles é outro hoje. Antigamente não se tinha um produto para cabelos crespos. Antigamente não tinha salão de beleza que tem produtos para ativar cachos, era sempre para tirar os cachos. Era sempre para tornar o negro branco, era sempre para pegar e alisar o cabelo do negro. O embranquecimento daquilo ali. E para isso se utilizou o quê? Produtos químicos. Tanto que a gente fala qualquer mudança no visual, né, você usa de alguma forma produtos químicos, ácidos, cremes, o hidratante para a pele negra, o hidratante para o cabelo crespo. Né? Então, nós temos aí uma diferença enorme já, que você tem como trabalhar isso daí com o aluno. Ali deve ter um composto químico, um princípio ativo que faz com que tenha ali os resultados esperados. Então, quer dizer, diversidade étnica. Só dá para trabalhar em história, geografia, sociologia, filosofia e em ciências humanas? A linguagem. Não dá para trabalhar diversidade étnica? Ou se não dá, dá muito. A arte, a matemática e tantas outras conteúdos, tantas outras disciplinas, é porque nós pensamos não a partir do problema, nós pensamos a partir do conhecimento que eu já tenho. Eu tenho que me proporcionar a conhecer mais. Né? Como ministrar o tempo nas temáticas escolhidas para não ficar cansativo para os alunos? Organizar o seu tempo. Você não sai das diretrizes curriculares totalmente, mas você tem um momento de movimento com esse aluno. Qualquer tema pode ser transformado em projeto? É como eu disse, projeto é sua ação de pensar. Até quem sai na rua fala bem assim, alguém que está muito aborrecido, hoje não, porque todo mundo fica isolado em casa, tá? Fica em casa. Mas quando a pessoa está aborrecida, continua em casa. Mas antes do isolamento, a pessoa falava bem assim, vou sair por aí. Mas por que você vai sair? Quero desestressar. Eu estou muito estressado, preciso relaxar. Quem disse que ela não tem objetivo? Quem disse que ela não tem um projeto? Ela tem um projeto. Ela pensou o que ela vai fazer. Até ela não fazer nada, é para alguma coisa. Para ela descansar, para ela relaxar. Então, qualquer tema, você faz um pensamento, um planejamento de aula, ele é um projeto. Você está projetando algo. Porque alguns teólogos ficam muito assim, compilando essas coisas, aí fica num campo muito conceitual e menos prático. Quais características um bom projeto precisa possuir? Primeiro, a realidade do grupo que ele vai atender.
da população que ele vai atender, do objetivo educacional para aqueles sujeitos. E pensar essas coisas todas, pode passar, nós temos que pensar em diálogos, né? Em conversas. E com isso eu trago esse material que é muito bacana, que é Democracia na Escola, Educação em Direitos Humanos, que traz tudo isso. Traz todo esse processo, mas não pronto, porque a escola ela tem que acontecer sendo feita, nós produzimos isso. Pode passar. Então, aí, ó, quais são os canais de participação para um projeto? O projeto não é único e separado da escola, ele é da escola, ele está ali, alguém vai ficar responsável, mas ele tem que movimentar. Na educação de jovens e adultos, isso é até mais fácil, porque você conversa diretamente com o aluno, que já faz parte, por exemplo, de um grêmio estudantil, que já faz parte de conselhos escolares, canais de participação, associações de pais e mestres, que no caso tem dos próprios alunos, muitas vezes numa mesma comunidade, o aluno da educação de jovens e adultos é pai de um aluno que estuda de manhã. Assembleias nas escolas, reuniões, hoje tem que ser tudo via Meet, tá? Isso. Pode passar. Nesse sentido, então, a gente tem como prática escolar democrática o quê? O constante exercício de escuta do outro. A formação e participação de profissionais de apoio. Parcerias com a comunidade, seja com empresas, com organizações, e as atividades com os alunos e alunas. Como que se faz processos como esse? Que tipo de participação? E às vezes fica tão difícil, porque eu vou mostrar algumas imagens, já terminando, né? Já eu nem sei, né? Talvez até demorei mais, mas terminando, para ajudar a gente a pensar nesse processo de participação. Que tipo de participação queremos? Olhem só esse quadrinho. Dá licença, diretora, fique à vontade. Foi mal aí incomodar, mas a gente queria organizar uma feira de profissões aqui na escola. Mas vocês devem assumir todas as responsabilidades e nem pense em usar o horário de aula, ok? Beleza, deixa quieto. Isso daí é para pensar, eu não vou ficar explicando, não. Só para... Queremos participar mais das decisões da escola. Ok, então vocês podem escolher as músicas da festa junina. Mas olha, sem essas porcarias de sertanejo, funk, pagode, hein? Eita, pera lá, ok? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? A gente queria falar de uma proposta dos alunos para assumir a gestão da biblioteca, que está fechada por falta de funcionário. Antes de pensar na biblioteca, ainda temos muitas prioridades para tratar. Pode passar. Eu fui falando, nem fui falando para passar, né? Fui só lendo. Alguém gostaria... Aliás, esse aqui já foi. Acho que eu repeti. O que vocês gostariam de discutir nas nossas rodas de conversa? A gente poderia falar sobre gênero? Isso aí você conversa na sua casa ou em outro lugar, fora da escola. Quem sugere outro tema? Esse material está aí, ó, está na rede, tá? É um material muito bacana. Então, gente, quais as possibilidades e experiências nas etapas e modalidades da educação básica? Existe uma pedagogia de projetos? Como se configuram os projetos na prática? Como realizar um trabalho com projetos em tempos de pandemia? Então, quer dizer, eu trago mais questionamentos, porque essas possibilidades, quem vai discutir são vocês, com os sujeitos que habitam, vivem, existem com os cotidianos escolares da educação de jovens e adultos. Então, quando eu falo isso, eu falo de um lugar que tem vida. Eu falo de um lugar que as pessoas têm voz,
e que essas vozes precisam ecoar, e que esse sujeito, que é o sujeito da educação de jovens e adultos, ele já tem uma vida produzida e que ele quer, de alguma forma, modificar. O nosso compromisso ético e político é de dar possibilidades a estes alunos e fomentar a política da vida bonita da escola, para essa voz ecoar na gestão, na política mais ampla, nas políticas intersetoriais de educação, sanitárias, assistencialistas, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. É preciso saber que vidas são importantes, todas e cada uma. Muito obrigada. Eu espero continuar o diálogo aí. Eu, como estou no telefone, gente, eu não deu para eu ver todas as perguntas. Então, fiquem à vontade aí para ver quem vai mediar, se tem algum questionamento. Então, agradecemos ao professor Fábio, tivemos algumas manifestações no site, né, por exemplo, a questão de como fazer Você já até respondeu aí na parte final da sua exposição, Fábio, mas apareceu no site, no chat, né, eu vou Sim. falar aqui. Como fazer um projeto de trabalho nesse contexto pandêmico que capture a necessidade de realidade dos alunos e com tantas dificuldades de acesso aos conhecimentos, né, e todos esses atravessamentos, intercorrentes que você trouxe muito bem aí na sua fala. Se você quiser comentar mais sobre isso. Então, eu vou comentar sim, porque essa é a pergunta necessária do momento. Né? Nós temos que fazer essas perguntas mesmo. Mas uma resposta é o que nós não vamos ter agora. Nós vamos saber se isso teve resultado mais à frente. A nossa aposta agora é na vida. Então, como fazer um projeto com esta capilaridade, com esta importância, com essa conectividade? Olha, conectividade. Então, eu não posso mais fazer presencial. Então, vamos fazer o que está todo mundo fazendo. Ah, mas já está chato esse negócio de tanto de lives, tanto não sei o quê, de tantas horas, não sei o que lá. Mas é o que nós temos hoje. Nós temos que atinar para a importância de outras práticas a serem assumidas agora, para poder, posteriormente, a gente voltar às antigas práticas presenciais. Então, nós temos o Zoom, nós temos o Meet, nós temos o YouTube, nós temos podcast, nós temos plataformas digitais. Isso daí é pensar metodologicamente, estando na escola. Ah, mas eu vou estar excluindo aquele aluno que não tem possibilidade. Não, tem que passar para a secretaria. Tem tantos alunos que não têm possibilidade. Entendeu? Tem que passar para os governantes. Eu tenho tantos alunos que não têm esse acesso. E aí vão pensando outras práticas. Se é a entrega de atividades impressas, se é uma forma de custear o material para o aluno e para os professores, para a comunidade. Se é criar que já tem, né, uma rede de internet pública e que dê realmente sustentação para esses alunos. Né? Então, é impossível pensar? Não, pensar é esse movimento. Mas nós temos que saber que nós temos limitações. E a gente vai exigindo de outros processos, né, de outros âmbitos, de outros lugares, né, de outras instâncias, aquilo que cada um tem que fazer. Nós, professores, temos que pensar no pedagógico. E buscar, junto às secretarias de educação, a política mais ampla, né, esse acesso e permanência do aluno. Mas nós temos esse compromisso também com acesso e permanência.
Entendeu? Então, nós podemos pensar, vamos fazer um café literário virtual, vamos fazer uma discussão sobre ecologia no Meet, com todos os alunos da tal etapa da educação básica, da educação de jovens e adultos, né? Naquele horário de aula dele. Então, pode ter, vai dar tudo certo? Não sei, gente. A gente está nesse diálogo para tentar sair com mais perguntas. Se alguém sair daqui, sair não, né? Continuar aí, a partir dessa live, só com respostas, eu não vou me sentir bem. Eu quero que vocês saiam com todas as perguntas possíveis para poder movimentar os espaços, hoje virtuais, de vocês. A Poliana, ela fala que foi muito importante, né, ouvir essas reflexões, né, em onde você aborda essas conceituações tão necessárias para a gente entender a dinâmica dos currículos escolares. A Laís também fala sobre isso, sobre de movimentar mesmo o pensamento para essa reflexão. O Leandro também. O Antônio Marcos fala, né, ele elogia a sua atitude, né, o seu movimento de encontro doutor, de retornar para a educação básica. Pela fala dele, eu acho isso pertinente, né, mas ele fala que poucos fazem isso e elogiam muito o seu trabalho. Com relação aos conhecimentos, enquanto você falava, Fábio, sobre os conhecimentos, e sobre a pergunta também de como fazer um projeto que considere os conhecimentos já acumulados pelos nossos estudantes, eu fiquei pensando um pouco no Boaventura, né, porque ele fala que as formas de produzir ciência reprime e desconsidera todo o senso comum. Né? Assim, a ciência, para se afirmar enquanto ciência, ela vai desconsiderando o senso comum, os saberes do povo, e isso vai sendo jogado para fora. Né? Eu lembro que em Belvedere, um aluno estava ensinando que ele pegava o toucinho e quando a vaca tinha um bicho, ele colocava o toucinho no bicho da vaca e o toucinho saía do corpo da vaca, o bicho saía do corpo da vaca e ia para o toucinho. Ele explicava os bichos dos bois, né, das vacas, mas ele não tinha nenhum conhecimento de ciência sobre isso, mas é um conhecimento do senso comum que ele aprendeu com o pai aprendeu com o avô, enquanto você falava, eu pensei nessa narrativa, que é um senso comum, e muitos outros que existem por aí na EJA, e que às vezes nós, enquanto educadores, professores, né, como secretaria, a gente acaba colocando para debaixo do tapete e colocando na supremacia as propostas curriculares. Aí eu sempre falo assim, preocupado em cumprir o currículo. O Fábio falou muito bem, a gente sempre cumpre o currículo, porque se o currículo são as vidas, os atravessamentos, as tessituras do cotidiano escolar, você, no final do ano, você sempre cumpriu o currículo, mesmo que você não cumpriu aquela lista de conteúdos. O não cumprir a lista de conteúdo é cumprir o currículo, né, porque teve alguns atravessamentos e você não conseguiu cumprir. Então, os currículos, Fábio falou muito bem, eles são vividos, tecidos, engendrados e sempre aí cumpridos, pensando numa lógica que não é só a lista de conteúdos, mas toda essa vida, né, nesse plano de imanência que acontece na escola, nos cotidianos escolares. Sempre efêmeros, como o Fábio falou muito bem, e inventivos, né, sempre em movimento. As questões foram essas, Fábio, assim, que a gente trouxe, né, trazendo esse resumo. Vou passar a palavra para você fazer um encerramento para a gente, aí para os nossos professores. Se quiser se manifestar para a gente encerrar. Então tá. Gente, assim, para mim é sempre uma alegria atender um convite, né, do meu município, né? Eu moro em Jacaraípe, de fazer esse diálogo com o Jaconias, com a Resiane, com a Aline, né, com o secretário, que prontamente estava presente logo no começo, né, porque muitas vezes essa é uma das coisas que são bem bacanas. Né? É preciso que quem comanda alguma coisa, comanda que eu digo, que é o gestor, esteja presente nos movimentos. Isso é interessante. Então, muito obrigado também ao secretário por estar presente. A Juliana,
aqui companheira, amiga e também sempre atenderei aos pedidos desta secretaria, Nilceia. Tenho muita confiança em todos os professores, que quando me perguntam bem assim, quem faz política nesse país? Educacional é o professor. Quem é que comanda a educação nesse país é o professor. Por mais que muitas vezes o julgamento de fora nos coloque em xeque, nos coloque dúvidas, nós somos ainda a esperança de transformação, né, junto com nossos alunos. Eu falo que nós somos, mas não é só nós professores, não. São esses cotidianos, essas vidas, corpos escolares que vão acontecendo, se movimentando, se deslocando nos cotidianos escolares, se atravessando, se encontrando, que produz essa vida bonita. Né? Então, muito obrigado por essa oportunidade de estar junto com vocês, de fazer um movimento de perguntas, sempre de questionamento, nunca de certezas, nunca de achar que eu chegaria aqui e teria para vocês a chave da felicidade. Né? O caminho, a verdade e a vida é outro que sabe, não sou eu. Então, eu vim mesmo, né, eu estou aqui fazendo esse diálogo com vocês por acreditar que é nesse movimento conversacional que nós damos à escola a possibilidade de uma vida bonita, né? Que nós transbordamos várias coisas, que nós movimentamos várias questões, que nós modificamos várias vidas. E é nesse acreditar que eu continuo. E é nesse acreditar que eu quero me despedir hoje de vocês para novos outros encontros também, possibilidades. Eu deixei no slide que vocês podem passar aí os meus contatos para novas conversas, né? E nunca mesmo com a finalidade de findar alguma coisa, e sim de novas outras possibilidades. Eu quero dizer a vocês que eu tenho muito respeito aos professores. E esse respeito, ele se dá porque a vida acontece, a vida é bonita dos movimentos cotidianos nas escolas, com as vidas que se entrelaçam. Muito obrigado, viu? Boa noite. Muito obrigado, Jaconias. Agradecemos imensamente a você, tá, Fábio, pela interlocução. Agradecemos também às instituições que você representa, que você está compondo aqui. Você traz essas instituições também, que é a Universidade Estácio de Sá e a CEDU Estado, onde você trabalha na educação básica. Agradecemos imensamente e certamente você movimentou muito o nosso pensamento para organizar e engendrar outras práticas aí com as nossas escolas da EJA. Agradeço também o professor Bermudes e a professora Luciana Galdino, nossa subsecretária, por estar conosco nesse movimento. Eu agradeço a todos os técnicos da Secretaria de Educação que monitoraram, que por causa deles foi possível essa live, né? É a Aline, o Isaac, a Juliana, a Niceia, a Paola, a Risiane, a Nayara, Islene, a Sandra, o Elson e o Marcel. Se não fosse eles, a gente não conseguiria ter esse momento tão potente hoje com o professor doutor Fábio. E agradeço os professores da EJA, os pedagogos, os diretores, todos os profissionais que não são da EJA, mas que estiveram conosco nessa live, compondo, movimentando o nosso pensamento. Imensamente agradeço a vocês, nós agradecemos, agradeço em nome da Secretaria de Educação pela audiência e que essa fala do professor Fábio e tudo que foi anunciado e enunciado aqui no chat possa fazer com que nós tenhamos práticas exitosas aí na educação de jovens e adultos no nosso município. Agradeço, terminamos nossa live e esperamos para novos
encontros que sejam potentes como esse. Boa noite.